fala muito como combater as fake news, de regulamentar as redes sociais e tudo mais. Só que, cara, isso é subsidiado por quais pesquisas? Porque aí tem um ponto que eu acho que... Eu sou um acadêmico, né? Assim, a gente não tem estudo, a gente não tem nada. Então, como é que a gente pode começar a elaborar uma resposta se a gente nem sabe qual é o problema? Como é que a gente vai elaborar uma vacina se a gente não sabe qual é o vírus? Aí que começam as questões. Eu sou a favor de regulamentar a rede social. Eu acho fundamental que se regulamente como se fosse empresas de comunicação e de mídia, apesar de achar que isso vai ser um sonho meio distante e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho assim, como a gente vai regulamentar isso que é a questão. E para isso precisa de estudo. Para isso precisa de debate. Precisa ter um debate com transparência, um debate aberto. E o governo poder bancar, porque aí também tem isso, né? Tem um certo capital político de desgaste que vai ter nesse processo. A gente sabe que vai ter. E essa me parece que não é uma das pautas do dia do governo. Aí a gente vai entrar para uma outra questão que é o cálculo político do governo federal, enfim, e que a comunicação não tá na ordem do dia por conta disso, porque tem algum cálculo político necessário nessa história. O governo não tem isso pra queimar. Não tem esse capital político pra queimar. E por que não tem esse capital político pra queimar? E é por isso que eu ia te citar. Você falou assim sobre o fim da conciliação. Não, o que a gente tá vivendo é o fim das conciliações, é o fim das conciliações. Eu sempre fiquei isso na cabeça. Deve sair agora no fim de semana um texto no Intercept meu falando exatamente sobre isso, o fim da era das conciliações. Que eu acho que há um erro estratégico do governo em confiar num plano de conciliação, tal como foi Lula 1, Lula 2, Dilma 1,5, né? Esses setores conservadores não querem mais. Não querem. Ele falou, ó, a gente quer governar, ponto. Não adianta prometer pra gente que a gente vai ganhar com isso. Hoje, o Lula falou de acordo com o banco. Ele falou, tá aí, falaram que o governo faria acordo com o banco. Fizemos. Então, ou seja, aquele discurso de os bancos nunca ganharam dinheiro com a gente. Mas era isso, não, mas, cara, é sempre bom lembrar, assim, Dilma sofreu um impeachment, deputados da base votando contra ela. O agronegócio financiando o impeachment. E o agronegócio nunca ganhou tanto dinheiro quanto no governo Dilma. Então não é um cálculo econômico, é uma questão ideológica. Isso. Esses grupos não vão conciliar mais. Querem mais, amigo. Então, assim,